Bom dia, meus queridos ouvintes. Espero que vocês estejam todos bem, porque diante de tudo isso, a única coisa que nós podemos, o único lugar que nós podemos estar bem é na presença de Deus. E vocês escolheram a melhor parte em estarmos aqui na presença de Deus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais esse momento, esse domingo que nós estamos reunidos para estudarmos a Tua Santa Palavra. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos dirigindo, dando-nos entendimento, Deus, para que possamos aprender da Tua Santa Palavra e que o Senhor nos ajude também cada dia a viver aquilo que nós aprendemos. Obrigado pela vida de cada irmão. Abençoa a vida e o lar de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Muito bom. Nós estamos estudando na classe Boas Novas o Evangelho de Mateus, juntamente com Marcos e Lucas. E hoje nós vamos continuar em Mateus, capítulo 27, de 32 em diante. Domingo passado, dia 12, nós estudamos sobre o julgamento de Jesus, o julgamento religioso e o julgamento civil. E nós vimos ali que os líderes religiosos, eles acabaram por condenaram Jesus por crimes religiosos. E nós vimos que um dos crimes religiosos que eles condenaram Jesus foi a blasfêmia. O outro crime, o segundo crime, foi de que Jesus disse que destruiria o templo de Jerusalém em 3 dias, sendo que ele estava falando da destruição do seu corpo, que ele ia morrer, ficaria de 3 dias e depois ele ressurgiria. E o terceiro crime foi porque Jesus dizia que ele era o Filho de Deus e que ele era o Rei dos judeus. Então foram esses crimes religiosos que eles viram em Jesus. Mas também eles precisavam achar em Jesus alguns crimes políticos e civis. E eles então, nessa situação, acusaram Jesus por Jesus perverter a nação. Diziam que Jesus era um revolucionário por desviar a lealdade do povo ao rei de Roma. E o segundo motivo, a segunda acusação foi que Jesus induzia o povo judeu para não pagar o imposto a César. Os judeus naquela época estavam debaixo, sob o domínio de Roma. E então, Jesus sendo o rei, ele estaria ameaçando o poder de Roma. Diante desses supostos crimes que Jesus foi condenado à morte de cruz, porque ele foi crucificado. E ele foi crucificado, então, ali diante, ou seja, entre 2 homens. Quando Jesus foi condenado à morte, Judas, o seu traidor, vocês conhecem bem a história, ele reconheceu que ele tinha feito algo errado, reconheceu que ele pecou, que ele havia traído o sangue inocente. Parece até que Judas se arrependeu. E então ele entrou em desespero e foi se enforcar. Mas esse arrependimento de Judas não foi aquele mesmo arrependimento que nós comentamos a respeito de Pedro. E ele então, embora dissesse que ele estava arrependido, não foi um arrependido para a vida eterna. E ele então ficou assim, tão desorientado, que por causa dos efeitos do seu pecado, dos seus erros, que ele resolveu se enforcar. E lá em Atos, capítulo 1, de 16 a 20, nós temos uma informação muito importante a respeito de Judas. Ele se enforcou numa árvore que possivelmente ele amarrou a corda no seu pescoço, que normalmente eles se enforcam assim, e amarrou essa corda em um galho seco, e esse galho quebrou-se, e o seu corpo foi arremetido em um precipício. E lá em Atos, o escritor Lucas diz que o corpo dele então partiu-se pelo meio, que as suas entranhas se espalharam pelo chão. As entranhas seriam então o estômago, rins, fígado, tudo se rebentou e se espalhou pelo chão. Os principais sacerdotes também, eles temeram quando viram que
Jesus havia morrido, porque eles haviam pago para Judas 30 moedas de prata. E então, quando Jesus então foi condenado à morte, os sacerdotes também perceberam essa situação. E eles pegaram então aquelas moedinhas de prata, eles não quiseram colocar ali como oferta. Nós sabemos que tudo isso se cumpriu conforme as profecias. Por exemplo, Zacarias, Salmos, eles profetizaram acerca de Judas, acerca destas moedinhas de prata, acerca da crucificação do Mestre. Tudo isso já havia decretado, já havia sido profetizado, que seria então no primeiro dia da semana, no primeiro dia da preparação da Páscoa, ocorreria a crucificação de Jesus. E de fato Jesus foi crucificado ali perto da cidade de Jerusalém, fora dos muros. Ele não foi crucificado dentro da cidade, ele foi crucificado fora dos muros da cidade de Jerusalém. Jesus estava fisicamente cansado, exausto. Então os líderes religiosos obrigaram Simão para carregar a cruz de Jesus até o Gólgota. Vocês sabem que o Gólgota era um nome aramaico que significava caveira, e porque tinha ali a forma de uma caveira, e ali era o lugar onde os criminosos eram executados. A partir então das 9 horas da manhã, eles começaram a pregar Jesus na cruz, pregaram Jesus ali com as mãos, com os pés na cruz. Mas das 12 às 15 horas, houve um período de 3 horas de trevas em toda a terra da Palestina, como um sinal para a nação de Israel que rejeitou o Messias. Essas 3 horas de trevas representam então uma escuridão, não só no mundo físico, mas também uma escuridão na alma daqueles que rejeitam Jesus. As pessoas que não aceitam Jesus, que rejeitam Jesus. Quando eu digo não aceito e rejeito, não é simplesmente falar que conhece Jesus ou ser religioso. É com uma experiência pessoal e íntima com Jesus. Então as pessoas que rejeitam, parece que elas estão em luz, mas não, elas estão em trevas. Mas foi tomado também ali, neste exato momento, quando Jesus estava carregando a sua cruz, quando ele levou ali, foi crucificado exatamente nesse momento, foram então, por causa dos nossos pecados, o pecado de toda a humanidade estava caindo ali sobre Jesus. Por isso que também houve trevas em toda a terra. Jesus estava suportando ali toda a ira de Deus sobre a sua vida. E nesse momento de trevas, de escuridão, de dor, de desolação, nesse momento de separação do Filho do Pai, ou seja, Jesus separando-se de Deus por causa dos nossos pecados, nesse momento de desespero, vamos assim dizer, Jesus então, ele clamou, ele disse ao Pai: Deus meu, por que me desamparastes? Deus é santo, ele não pode associar-se ao pecado, mas ele precisava punir o pecado. Quando Jesus então ali na cruz, Jesus também é santo, mas Deus ali na cruz puniu o pecado de toda a humanidade. Nesse momento em que o Filho de Deus cumpria sua missão como o meu e o seu substituto, impecável, Jesus era impecável, Deus precisou separar-se do seu Filho por 3 horas. Foram 3 horas de escuridão na vida de Jesus também, vida física dele, né? Jesus sabia que ele passaria por tudo isso, e quando ele finalizou essa obra que ele veio para realizar, ele declarou: está consumado. E inclinando a cabeça, ele entregou o Espírito ao Pai. João 19:30, ele registra isso. Eu também quero compartilhar com vocês que era comum, quando a pessoa ia ser crucificada, dar ali ao criminoso, aquela pessoa que ia ser crucificada, vinho,
amargo com fel. Era um anestésico para aliviar a dor. Os soldados, eles ofereceram a Jesus, Mateus 27, 34. Mas Jesus, ele não quis beber, porque ele queria e ele sabia que ele precisava, ele ia suportar toda a dor do pecado da humanidade. Também em Marcos 15, 23, nós lemos que ofereceram vinho misturado com mirra. E Jesus também, ele não tomou o vinho misturado com mirra. Mirra era uma erva aromática, amargosa, e que expressava sofrimentos, e misturada com vinho, então ela se tornava também uma droga, um sedativo. Jesus, então, ele não quis tomar, porque ele queria suportar toda a dor do pecado sobre os seus ombros. Jesus, ele queria estar com a sua consciência perfeita, sabendo o que ele estava fazendo. E se ele tomasse qualquer uma dessa droga, ele poderia dormir e ele não iria sentir então a dor dos nossos pecados. Ele poderia ficar inconsciente. Por isso ele não tomou então essas duas primeiras drogas. Mas nós vamos ver em João 19, de 28 a 30, que nós lemos que por ali por perto havia um vaso cheio de vinagre. E então os soldados ofereceram vinagre a Jesus numa cana de isopo. Isopo é uma planta que era usada na Páscoa. Então eles ensoparam uma esponja com aquele vinagre que estava ali perto e puseram na boca de Jesus. E então Jesus tomou, porque tudo já estava consumado. Mas então por que ele tomou esse vinagre ali? Os dois primeiros ele não tomou. Porque ele veio para cumprir então toda a profecia. Também isso era uma profecia que está lá em Salmos 69, 21. Na minha sede me deram de beber vinagre. Essa profecia cumpriu-se nesse exato momento. Veja em João 28, 19 que Jesus disse: tenho sede. Jesus pediu água. E lá em Salmos nós lemos que estava escrito que na sua sede ele pediu água, ele queria água. E aqui então está se cumprindo, eles deram vinagre para Jesus. Um outro motivo, que se ele tivesse bebido aquele vinho no início da crucificação, o vinho, a mirra, há 6 horas atrás, né? Ele não teria cumprido essa escritura. Ele estaria sedado, nas suas dores seriam então aliviadas e ele não estaria sentindo, não estaria cumprindo então toda a escritura do Pai. Foi por isso que ele tomou o vinagre que nós lemos aqui em João 19, que o próprio Deus, veja como Deus é maravilhoso. Deus usou a vida de alguém para providenciar, para deixar aquele vinagre ali por perto, para que no momento que Jesus pedisse água, alguém desse o vinagre molhado numa esponja. Parece que tudo foi assim ensaiado e preparado. Realmente, Deus, como eu sempre digo, ele não fez nada de última hora. Tudo ele planejou e pensou para fazer. Outro detalhe que eu quero pensar com vocês, que foi colocado sobre a cruz de Jesus um título. Vocês sabem que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Eu não estou recordando toda a história, porque eu creio que vocês conhecem. E então, a cruz de Jesus que estava no meio foi colocado ali um título, Rei dos Judeus, para identificar que Jesus era o rei dos judeus. Esse foi o destaque, né? Porém, houve um protesto, mas Pilatos disse que o que eu escrevi, foi Pilatos que escreveu, o rei, né, o governador, ele disse: o que eu escrevi, escrevi. E fim de papo, está escrito, ele é o rei dos judeus, e assim ficou escrito ali. Mas essa escrita foi escrito em 3 línguas, a língua grega, que era a língua dourada do povo, dos objetivos ali,
era para que, do sentido da filosofia, o povo que estudava filosofia, que tinha filosofia como regra praticamente na sua vida. Era a língua cultural e a língua do conhecimento. Depois, uma outra língua foi o hebraico, era a língua sacra dos patriarcas e dos profetas, também da religião revelada naquele momento que Jesus era o rei dos judeus. E a terceira língua foi a língua da lei do governo romano, um dialeto, o latim, né? Um dialeto da lei, da lei romana. E sabemos que os romanos, naquela época, os judeus estavam sendo dominados pelos romanos. Então, tinha que ser escrito também em latim para agradar o rei de Roma. Essas três línguas eram as mais importantes do mundo e representavam, então, toda a autoridade universal. Isso significa que aquelas três línguas usadas naquele momento para escreverem esse título de Jesus, o Rei dos Judeus, ali na cruz, é a linguagem universal da cruz. Que a cruz tem uma mensagem para cada pecador. Cada pecador, em toda a sua linguagem, ele pode conhecer Jesus Cristo. A Bíblia hoje, ela é traduzida em quase todas as linguagens. Então, todos podem ler a palavra de Deus, todos podem conhecer Jesus lendo a palavra de Deus. Então, essas três línguas, elas revelam isso para nós, né? Depois, os evangelistas também narram que com Jesus, que como eu falei, foram crucificados esses dois malfeitores. Um deles estava zombando de Jesus. Então, o outro ele repreendeu e pediu a Jesus para que Jesus se lembrasse dele, que Jesus desse toda a atenção para ele. E Jesus então olhou para ele e falou assim: hoje, ou seja, agora, você se arrependeu? Você pela fé me recebe? Então, agora mesmo você estará comigo no paraíso. Ou seja, você vai comigo para a eternidade, para o céu, para o lugar de felicidade. Ele não precisou, esse salteador, ele não precisou de ser batizado, ele não precisou de tomar a ceia, batizado que eu digo nas águas, tá? Não precisou de tomar a ceia, ele não precisou de estar participando de qualquer ato religioso, ele não cumpriu então os ritos religiosos dos judeus e até mesmo dos nossos dias, como purgatório, reencarnação. Ele simplesmente falou para Jesus lembrar-se dele, e Jesus lembrou-se dele. E pela fé, diante ali de todas aquelas autoridades ali presentes, ele clamou a Jesus com grande vontade de que estar ao lado de Jesus. Ele pediu para Jesus lembrar-se dele. Eu imagino, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino que ele pediu, ele viu que Jesus estava morrendo ali, que o sangue de Jesus poderia perdoar, purificar todo o seu pecado. Eu creio que ele deve ter falado: Jesus, perdoa os meus pecados, lava-me dos meus pecados, me recebe como teu filho neste momento. Então, ali, Jesus, com a sua luz maravilhosa, brilhou no coração daquele homem, e aquele homem passou a ter comunhão com Jesus. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Uma outra coisa que eu quero pensar com vocês é que quando Jesus ele rendeu o Espírito ao Pai, ele disse: tudo está consumado. Nesse momento, tudo está consumado. O véu do templo se rasgou, a cortina também se rasgou. A cortina ou o véu que estava ali no templo se rompeu do meio do alto ao baixo. E isso nos ilustra que esse rompimento do véu foi uma doação do corpo de Cristo a nós, pois foi por sua morte ali na cruz do Calvário, a entrega de sua vida, que ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Esse caminho aberto é para que nós pudéssemos chegar à presença do Pai, como está escrito em Hebreus 10, de 19 a 20. Esse véu,
ele separava o lugar do Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. E ninguém podia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano ainda. Não era todo dia que o sumo sacerdote entrava, apenas uma vez por ano. Agora, pelo sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário, os nossos pecados são purificados. E por mais humildes que sejamos, ou que o cristão possa ser, ele pode chegar à presença de Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento, em adoração, em gratidão e em petição a Deus. Jesus é o nosso mediador, ele é esse novo e vivo caminho pelo qual nós podemos chegar à presença de Deus. Foi Jesus que outorgou então a nós esse privilégio. Depois nós vemos também que os soldados, após crucificarem Jesus, eles tomaram também a túnica de Jesus, né? A qual não tinha costura, sendo uma túnica tecida do alto ao baixo. Essa túnica ela não poderia ser rasgada, ela não poderia ser cortada, e por isso os soldados eles lançaram sorte para ver com quem ficaria aquela túnica. Isso, para as Escrituras, também foi um cumprimento de Salmos 22, de 17 a 19. Mas isso nos ensina, ou ensina a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que o seu corpo não pode ser dividido. Aquela túnica não poderia ser dividida. Então, a Igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser dividida, conforme Paulo mesmo diz lá em 1 Coríntios 1, versículos 10 a 13, no capítulo 3, de 1 a 7. Isso nos ensina que Jesus deixou apenas uma doutrina para a sua igreja, sem nenhum retalhos do judaísmo, sem nenhum remendo da filosofia grega, como nós falamos há pouco, que existia naquela época, sem nenhum enxerto dos romanos, sem nenhuma emenda de pano de qualquer outra doutrina. Jesus, ele deixou apenas uma doutrina para que o homem possa ser salvo, é crer nele pela fé, viver pela fé. Jesus e o Pai, eles sonhavam e sonham com uma igreja unida, uma igreja perfeita, uma igreja que tenha fé, que tenha amor, que creia verdadeiramente no seu cabeça, que é Jesus Cristo. Por que tudo isso? Para adorar e para glorificar ao único Deus, em espírito e em verdade. Foi por isso que Jesus ali em João 17, ele orou ao Pai, ele orou na sua oração sacerdotal, ele orou pelos apóstolos e orou ainda por todos aqueles que haveriam de crer nele, para que fosse um, assim como ele era com o Pai. Se cada um cristão, componente da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nutrir cada dia da sua palavra, que é nela que nós encontramos a doutrina do Senhor Jesus Cristo, e orar e buscar a face do Senhor. Essa túnica que hoje nós vemos muitos retalhos por aí, essa túnica, ela permaneceria sem costura. Ela deve continuar sendo sempre uma túnica só, ou seja, uma única doutrina para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ainda nós vemos que ali estavam as mulheres presentes. Nós já falamos que essas mulheres estavam seguindo Jesus desde a Galileia, e quando Jesus foi crucificado, elas não saíram dali, elas estiveram ali, vendo tudo como foi feito, como Jesus foi sepultado, as pedras que foram roladas ali em cima, elas observavam tudo. E a mãe de Jesus estava ali por perto também, e Jesus a apresentou a João, e Jesus disse para João que cuidasse dela. Também estavam por ali a tia de Jesus, Maria de Cleopas, a Maria Madalena. Elas estavam ali porque elas queriam ver e observar tudo o que estava acontecendo. Estava também ali um centurião romano, gentílico, que presenciou toda a história de Jesus,
E então, quando ele viu Jesus dizendo que está tudo consumado, Jesus ali morrendo na cruz, ele deu glórias a Deus e declarou: verdadeiramente este homem era justo, este homem é o Filho de Deus. E assim, Jesus foi crucificado, ele morreu rapidamente, mas os judeus religiosos que não queriam deixar os corpos, o corpo de Jesus e os dois corpos dos malfeitores ali na cruz, porque era véspera de sábado, a preparação para o dia da grande festa, que era a Páscoa, eles foram logo pedir para Pilatos providenciar então os rituais que se usavam quando da crucificação, para verificar se o crucificado já estava morto ou não. E eles então pediram para Pilato para que quebrasse logo a perna de Jesus, né? Para ver se Jesus já havia morrido, para eles tirarem Jesus ali da cruz. E então era comum quebrar a perna em 3 lugares apenas, mas nesse momento, quando os judeus, as autoridades ali pediram para tirar Jesus da cruz, tirar os mortos ali da cruz, eles pediram para quebrar mais lugares, para praticamente moer as pernas, principalmente de Jesus, para ver se Jesus já estava morto, para tirarem Jesus da cruz antes do momento da Páscoa. Os soldados, eles tinham experiência nesse assunto, e então eles foram olhar para ver se os crucificados já estavam mortos. E quando eles chegaram a Jesus, eles viram que Jesus já havia morrido e eles não quebraram a perna de Jesus. Mais uma profecia se cumprindo, que nenhum osso de Jesus foi quebrado. O que eles fizeram então? Eles colocaram uma lança no lado de Jesus e ali, naquela lança, saiu sangue e água. Aquele sangue significa que ali na cruz os nossos pecados foram perdoados. E a água tipifica a lavagem da poluição dos nossos pecados através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos purifica, que nos lava, que nos limpa. Então, já que Jesus havia morrido, então, agora vai-se para o sepultamento de Jesus. É o que nós vamos ver então em Mateus 27, de 57 a 61. Marcos 15 também registra, Lucas 23 e João 19 vai registrar também sobre o sepultamento de Jesus. Basicamente, os 4 evangelistas, eles informam que José era um judeu devoto. Se vocês forem olhar aí, vocês vão ver que José, ele quando viu que Jesus estava morto, ele começou a tomar as providências para o sepultamento de Jesus. José, ele era da cidade de Arimateia, uma cidade judaica, em que José, ele era um homem nobre, ele morava ali, ele era um homem justo, um homem bom. Ele era um discípulo secreto de Jesus, por receio dos judeus. Vocês podem ler lá em João 19, 38. E José também, ele era membro do Sinédrio. Lembra que nós estudamos que o julgamento de Jesus foi lá no Sinédrio? José, ele ocupava uma cadeira ali na corte mais alta dos judeus. Ele esteve presente também no julgamento de Jesus, quando todos estavam ali concordando em crucificar Jesus, em matar Jesus. Pilatos, por exemplo, ordenou que Jesus fosse crucificado. E José, então, ele foi contra praticamente. Ele foi, por isso que diz que ele era um discípulo oculto de Jesus. Ele ficou quietinho, ele não deu seu parecer ali. Isto, então, fez com que José rompesse com os judeus quando ele foi para sepultar o corpo de Jesus. Ele foi a Pilatos para pedir o corpo de Jesus, para então sepultar Jesus. Nesse momento em que ele vai a Jesus, num certo sentido ele rompeu com os judeus, de certa forma ele sepultou também a sua vida
a sua situação ali no Congresso, vamos assim dizer, ali na corte judaica, porque ele foi contra a crucificação de Jesus. Mas naquele final de sexta-feira, por volta das 15 até as 18 horas, ele foi a Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus e foi então tratar do sepultamento de Jesus. Quando José então pede o corpo de Jesus para Pilatos, Pilatos ele pede para que os soldados eles fossem ver se realmente fossem confirmar se Jesus já havia morrido. E aí então, Jesus já havia morrido, Pilatos cede o corpo de Jesus para José. João 19, de 30 e 40, registra um fato importante também, que Nicodemos, lembram da história de Nicodemos? Aquele que foi à noite com Jesus, foi pedir para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Ele ajudou José da cidade de Arimateia a envolver o corpo de Jesus em linhos finos e levou também especiarias para ungir o corpo de Jesus, pois era costume dos judeus preparar o corpo para o sepultamento. Assim, José e Nicodemos, eles sepultaram o corpo do Messias num sepulcro novo, num jardim que pertencia a um homem rico. Esse homem rico era o próprio José de Arimateia. José e Nicodemos, com muito cuidado, colocaram o corpo ali naquele sepulcro aberto e rolaram uma pedra, uma grande pedra, na porta do sepulcro, selaram o sepulcro e foram embora. Havia ali algumas mulheres, aquelas umas mesmas que nós falamos, que elas estavam acompanhando Jesus. Elas observaram como Nicodemos e José fizeram ali, e daí elas voltaram para sua casa, prepararam especiarias e descansaram no sábado, mas aí então, para no domingo elas irem lá, porque era sábado e elas não poderiam ir ao sepulcro. Os principais sacerdotes e os fariseus, eles ficaram inquietos e preocupados, porque Jesus sempre dizia que no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Então, o que eles fizeram? Os sacerdotes e todos eles foram a Pilatos e pediram para que Pilatos reforçasse toda a guarda ali do sepulcro, para que os discípulos não fossem lá e roubassem o corpo do Senhor Jesus, e a mentira ia continuar. Iam falar que Jesus ressuscitou. Eles roubariam, esconderiam o corpo de Jesus, e aí eles iam dizer que Jesus ressuscitou. Então Pilatos ele reforçou toda a guarda ali do sepulcro, porque era comum, muitas vezes, necessário guardar ali os sepulcros. Depois eles selaram com uma pedra, montaram esta guarda, tomaram todas as medidas de segurança possíveis, mas tudo o que eles fizeram foi em vão. Aí nós percebemos que Deus ele é soberano e ele realmente predomina sobre todas as coisas, sobre todos os planos humanos, sobre o meu plano, sobre o seu plano. Ele tem o plano dele e o plano dele é melhor. Mais uma vez nós vimos aqui a palavra de Deus se cumprindo e o plano de Deus então também se cumprindo. Toda aquela segurança, tudo que eles fizeram foi em vão. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. As mulheres que acompanhavam o Messias foram as primeiras que ouviram a mensagem do anjo, quando o anjo disse para elas: o que vocês estão buscando? Jesus? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E então, com essa palavra, elas ficaram felizes, ficaram alegres. E o anjo então mandou que elas fossem. Domingo que vem nós vamos estudar sobre a ressurreição. Eu já estou até me adiantando. Mas aí então elas foram correndo para anunciar para os discípulos: Jesus ressuscitou. Deus abençoe vocês, um bom domingo para todos vocês, e que no próximo domingo, se Deus permitir, estaremos juntos. Um bom domingo.